imprimindo etiquetas de preços e de códigos de barras no F+ Comercial. Nesta videoaula, você aprenderá como selecionar os produtos e também como realizar os ajustes necessários para imprimir corretamente dentro das etiquetas de códigos de barras, além de realizar algumas configurações simples para deixar as suas etiquetas de preços mais bonitas e atraentes. Um rápido esclarecimento: este recurso para impressão de etiquetas do F+ Comercial pode ser usado por qualquer pessoa que possua um comércio, em especial para imprimir as suas etiquetas de preços. Portanto, mesmo que você não precise usar o sistema para realizar vendas, que é uma das suas principais funções, poderá utilizá-lo tanto para imprimir as suas etiquetas de preços, quanto também para gerar etiquetas de códigos de barras para os produtos que não possuem. Por ser simples e prático gerar as etiquetas, este recurso fará você ganhar tempo para desenvolver outras atividades, além da redução de custos com equipamentos específicos, pois poderá fazer uso de qualquer impressora comum, presente na maioria dos comércios. E portanto, para você que já trabalha com outro sistema, saiba que basta você cadastrar os produtos no nosso, com os mesmos códigos dos produtos criados no outro, que a leitura dos códigos funcionarão corretamente. Basta informá-los no campo código de barras do nosso formulário de cadastro de produtos. Para saber como realizar o cadastro, assista em nosso canal ao vídeo Cadastrando Produtos. Ok, dado estes esclarecimentos, vamos começar. Mas antes, deixa eu te mostrar algumas etiquetas de códigos de barras e também de preços que você poderá imprimir. Veja. Ok, vamos para a prática. Você verá que é bem simples. Aqui no sistema, você deverá clicar nesta guia, Utilitários, e aqui temos também estes dois botões. Sendo que neste, podemos gerar e imprimir os códigos de barras, e este outro, podemos imprimir as etiquetas de preços. Vou começar primeiro pelas etiquetas dos códigos de barras. Sempre que for gerar as etiquetas, clique nesse botão para zerar, para o caso de já ter alguma etiqueta selecionada. A primeira coisa a fazer é localizar os produtos os quais se deseja gerar os códigos. E para isso, basta vir aqui neste campo e informar a descrição do produto, ou parte do mesmo. Observe. Vou digitar a palavra caderno. Agora basta clicar neste botão, ou simplesmente pressione a tecla Enter. Veja que já foram exibidos alguns resultados, os quais contêm a palavra caderno. Para uma pesquisa mais enxuta, devemos digitar a descrição com mais letras, ou então a descrição completa do produto, ou mesmo o código do produto no sistema, o qual trará apenas um resultado. Veja. Você viu que após informar o código e clicar neste botão, o sistema já localizou o produto normalmente. No entanto, você poderá também clicar neste outro botão, ou simplesmente pressione a tecla F9.
que já irá abrir esta janela. A vantagem de abrir esta janela é que você já será informado sobre a quantidade de produtos que tem no estoque, além de ser direcionado para o campo, em que deverá digitar a quantidade de etiquetas desejada. Uma outra vantagem é que o resultado da consulta do produto costuma ser bem mais rápido, embora muitas vezes não se nota muito a diferença. Ok, mas vou continuar trabalhando por este campo. Basta vir aqui e informar a quantidade de etiquetas desejada. Você poderá ainda clicar neste botão para saber quantas unidades tem no estoque. Vou digitar apenas 5, pois vou selecionar outros itens. Vou dar um clique aqui na linha de baixo. Aqui neste campo, terei a soma das etiquetas informadas. Veja bem, vou apagar os dados deste campo para selecionar todos os produtos da lista. Veja que o produto o qual eu informei uma quantidade já apareceu aqui na primeira posição. Através deste controle, também podemos ver todos os itens. Vou informar a mesma quantidade de etiquetas para outros produtos. Agora vou clicar aqui neste botão para atualizar a lista e para exibir o total de etiquetas. Ok, veja que todos os produtos em que eu informei uma quantidade de etiquetas já estão sendo exibidos no início da lista. Ok. O próximo passo agora é clicar em um destes botões, de acordo com o tipo de etiqueta desejada. Esse grupo de botões imprimem 65 etiquetas por páginas. Este aqui 96. E clicando nesse botão, pode-se observar outras quantidades. E como se pode observar, em cada grupo há 4 opções, sendo que estas são as mais comuns, em que só irá mostrar as barras do código, e o número referente ao mesmo. Outras etiquetas também bastante usadas são estas aqui, aonde também é mostrado o nome do produto. Vou clicar para ir para o próximo passo. Ok. Nessa janela, podemos realizar várias configurações importantes antes de pedir a impressão. Observe que aqui temos novamente a lista com todos os produtos. Porém é aqui que de fato iremos informar para quais produtos queremos as etiquetas. Observe que novamente os produtos os quais eu informei uma quantidade já apareceram no início da lista. E isso é para facilitar. Eu irei selecioná-los. E para isso, vou clicar no primeiro item da lista. E vou ficar com o botão do mouse pressionado. E então, basta manter pressionado o botão do mouse, enquanto arrasto o cursor para baixo, até chegar no último item desejado. Ok. Agora vou clicar neste botão para visualizar as etiquetas. No entanto, eu já poderia clicar neste botão para imprimir direto. Vamos visualizar. Ok. Viu como é simples? Vou te explicar agora sobre as margens, para que você consiga fazer com que a impressão seja realizada perfeitamente dentro de cada etiqueta. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Estas etiquetas adesivas são vendidas geralmente em papelarias ou livrarias. No entanto, verificamos que na internet chega a ficar mais de 50% mais barato. Portanto, avalie se é melhor comprar na sua região ou se na internet. É só uma dica. Vamos continuar. Vou clicar aqui para fechar. Observe, vou selecionar uma outra quantidade.
Ok. Podemos também selecionar alternadamente. Para isso, basta clicar em um item. E então é só manter a tecla Ctrl pressionada, enquanto vai clicando em outros produtos da lista. Vamos visualizar. Ok. E caso eu selecione vários produtos da lista, em que não tenha informado nenhuma quantidade, o sistema irá adicionar uma etiqueta automaticamente para cada item. Há ainda outra maneira bastante simples. Basta clicar em um item da lista qualquer. Então é só pressionar a tecla Shift, e então dar um clique em outro item na lista, que serão selecionados todos os itens que estejam no intervalo dos dois itens selecionados. Estou apresentando todas estas possibilidades, pois possa ser que em um momento ou outro, você precise realizar uma seleção diferente. Vejamos agora sobre a questão das margens. Veja, temos aqui estas. Você precisará configurar a impressão, de modo que os códigos sejam impressos perfeitamente dentro das etiquetas. Ou seja, nenhum pedaço do código de barras deverá ser cortado. Pelo contrário, o leitor do código de barras não conseguirá fazer a leitura corretamente. Vejamos agora como configurar. Faça a impressão de uma página de etiquetas. Mas antes, procure deixar a folha bem ajustada na impressora. Geralmente nas impressoras, existem alguns controles para os ajustes. Procure principalmente ajustar as laterais, para que ao puxar a folha no momento da impressão, a folha não seja puxada um pouco inclinada. E caso a impressão dos códigos não tenham sido realizados corretamente dentro das etiquetas, então será preciso fazer alguns ajustes das margens. Isso porque infelizmente, nem todas as impressoras possuem o mesmo início da impressão, fazendo que algumas vezes, o mesmo documento possa ter uma pequena diferença nos tamanhos das margens. Geralmente isso não é um problema. No entanto, como se trata da impressão dos códigos de barras, será preciso que sejam impressos corretamente. Mas para realizar os ajustes também é bem simples. Vejamos. Com essa folha em mão, pegue uma régua comum, destas simples de 30 centímetros transparente. Aqui, como você pode observar, todos os códigos estão dentro da etiqueta. No entanto, ao imprimir, possa ser que os códigos fiquem um pouco mais para um lado ou para outro, bem como também muito acima ou abaixo. Suponhamos que a sua impressão ficou assim. Isso significa que será preciso puxar um pouco mais para a esquerda, bem como também empurrar um pouco para baixo. Vejamos como resolver. Para evitar desperdício de folhas, pegue a régua e veja quantos milímetros será preciso puxar para a esquerda. Observe, vou posicionar a régua aqui, alinhando o número 0 da régua ao início do lado esquerdo da primeira etiqueta. Observe que o código de barra está a 6 milímetros do início da etiqueta. Vou puxar um pouco para a esquerda, de modo que o mesmo fique centralizado, ou mais ou menos centralizado, pois a diferença de meio milímetro não deve atrapalhar. E com isso, eu saberei quantos milímetros devo diminuir nas configurações da margem à esquerda. Ok. Como pode observar, o código agora está a 2,5 mm do início da etiqueta. Isso significa que eu diminuir 3,5 mm. Portanto, é essa medida que eu irei diminuir do valor que está no campo da margem à esquerda. Agora veja a questão da distância no sentido vertical. Dá para descer uns 2 milímetros, talvez um pouco mais. Observe.
Ok, tenho estas duas informações. Preciso descer 2 milímetros, e também preciso puxar 3,5 mm para a esquerda. Vamos para a configuração. Observe, são nestes 4 campos que devemos informar os tamanhos das margens. Portanto, no campo da margem esquerda, devemos digitar o número 4,5, pois como foi verificado, deveríamos diminuir 3,5 mm. No entanto, se eu digitar o número 5, também não haverá problema, pois o importante é que o código esteja completamente dentro da etiqueta, e uma pequena diferença não irá atrapalhar. Porém, como é só para ilustrar, vou deixar 3 milímetros, pois vou fazer uma demonstração diferente daqui a pouco. Já na margem superior, devemos digitar 12, pois como foi verificado, deveríamos descer 2 milímetros. Se fosse o contrário, ou seja, se ao invés de empurrar para baixo, tivesse que subir 2 milímetros, então deveria digitar o número 8. Veja. Observe a distância do início da página, que é o ponto 0, até o ponto em que estava a etiqueta. Então observe também, que após eu mover um pouco para baixo, a distância aumentou. Ok. E para ficar ainda mais fácil a compreensão, vejamos as alterações através da visualização de impressão. Vai ficar bem simples entender. Mas veja bem, não será necessário ficar realizando as configurações que eu irei te mostrar agora, pois ao informar corretamente as distâncias das margens nestes campos, elas já ficarão gravadas no sistema, exatamente para evitar este trabalho. Portanto, só irei te mostrar outras possibilidades, para o caso de você informar as margens aqui, e a impressão não ficar bem alinhada nas etiquetas. Além do mais, é importante ter o máximo de informações possíveis, para conhecer meios alternativos, e consequentemente realizar as configurações corretamente. Vejamos. Por favor, acompanhe. Clique sempre sobre a imagem para aumentar ou diminuir a visualização. Vou fazer as alterações das margens através deste controle, para que seja possível ver as alterações logo em seguida. Aqui mesmo podemos ter uma prévia. Observe. Vou confirmar. Apareceu esta janela porque aumentei muito a margem superior. Mas foi intencional. Observe que aumentou bastante a margem superior. Inclusive isso fez que uma linha de códigos passasse para a segunda página. Veja. Vou alterar novamente. Observe. Agora veja que todas as etiquetas ficaram na mesma página. Ok. Agora em relação à margem à esquerda. Veja. Vou aumentar. Observe aqui no exemplo. Talvez se eu fosse imprimir assim, as etiquetas do lado direito poderiam ficar cortadas, o que impediria a leitura do código de barras. Portanto, ao realizar a impressão, aconselhamos sempre testar algumas etiquetas, principalmente as que ficam nas extremidades, para não ter problemas no momento das vendas. Ok. Observe que o lado direito ficou mais estreito.
Vou diminuir. Podemos ainda fazer outras alterações. Veja bem, a depender da marca de etiqueta, a distância entre elas podem variar. Portanto, caso você perceba que as margens à esquerda e à superior já estejam boa, porém as etiquetas não estejam se encaixando muito bem, pode ser por essa questão. Portanto, basta vir aqui nesta aba, Colunas, e faça uma pequena alteração. Aqui neste campo, Espaçamento entre colunas. Basta aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade, e como pode observar, também é possível aumentar ou diminuir o distanciamento entre as linhas. Ok, vou diminuir um pouco. Veja. Ok, percebeu? Inclusive a janela com o aviso não apareceu. Veja bem, eu aumentei novamente o distanciamento, pois estou utilizando uma folha que necessita deste espaçamento. No entanto, a impressão ocorre normalmente, portanto, não se preocupe com essa janela, se a impressão for realizada corretamente. Até porque, esta janela também está associada ao modelo da impressora em uso. Agora é só pedir a impressão clicando nesse botão. Deixa eu te dar uma dica importante. Após acertar o alinhamento das etiquetas, anote estas informações, ou simplesmente tire uma foto, pois possa ser que haja uma atualização do sistema, e estas informações sejam perdidas. O padrão é o Axis memorizar, mas o melhor é garantir para evitar ficar fazendo testes no futuro. Portanto, anote, ou tire fotos destas duas partes. Aproveitando que estou ainda nesta janela, saiba que também podemos, através desta aba, escolher uma impressora específica para imprimir as etiquetas. Basta vir aqui e localizar a impressora desejada. Apesar que na opção de configurações básicas do sistema, já é possível fazer esta alteração. Mas o interessante é que você saiba fazer por aqui também. Agora veja bem, embora podemos ajustar as margens por este controle, como eu acabei de orientar. O melhor mesmo é fazer os ajustes aqui, pois estas informações são armazenadas na base de dados. Mas não custa nada anotar, ou tirar as fotos como eu aconselhei. Ok. Vamos para mais uma informação importante. Veja bem, como padrão, as etiquetas de códigos de barras no sistema são configuradas para imprimir na cor preto. No entanto, caso sua impressora tenha acabado a tinta preta, você poderá escolher uma outra cor a partir deste controle. É bem simples. Veja, vou selecionar uma outra cor. Essa aqui. Vejamos como ficará a impressão. Viu? Bem simples. Aconselhamos usar cores escuras, para facilitar a leitura. Ok, temos aqui também estes controles. Eles são interessantes. Veja bem, esta primeira opção fica selecionada como padrão, para que o sistema possa imprimir as quantidades informadas nesta janela. Essa segunda opção serve para que possamos informar uma quantidade fixa de etiquetas. Ou seja, caso eu selecione esta opção, e aqui neste campo eu digite por exemplo 10. Isso significa que o sistema irá imprimir esta quantidade para cada produto selecionado. E esta última opção é para que não haja desperdício de etiquetas. Vamos a um exemplo.
Suponhamos que eu informei um total de 80 etiquetas para impressão. E suponhamos que eu esteja utilizando as etiquetas de 65 por folha. Isso significa que serão impressas 65 em uma folha e 15 etiquetas em outra. Pois bem, como na outra folha já foram utilizadas 15 etiquetas, portanto, ao imprimir novamente, basta vir aqui e informar a quantidade de 15, que a impressão começará a partir da 16ª posição, e portanto também já fica mais uma orientação. Não corte a folha, e procure destacar as etiquetas com cuidado para manter o grid inteiro, ou a grade em que ficam as etiquetas, para que quando for imprimir novamente na mesma folha, a impressora possa imprimir corretamente. OK. E clicando OK como já foi dito, voltamos para a janela das quantidades e dos botões de opções das etiquetas. Agora vamos para as etiquetas de preços, as quais devem ser postas nas prateleiras, gôndolas e outros pontos no comércio. Aqui o processo para o alinhamento das etiquetas são os mesmos usados nas etiquetas dos códigos de barras. Portanto, vou apenas explicar sobre a questão das cores dos elementos das etiquetas, o que poderá deixá-las mais bonitas. Mas isso também vai depender da criatividade, do bom gosto e também da necessidade de cada um por seus comércios. Mais uma vez vou clicar aqui nesse botão para zerar as quantidades informadas. Vou informar a quantidade de apenas uma etiqueta para alguns destes produtos. OK. Como você pôde observar no início deste vídeo, há várias etiquetas disponíveis. Portanto, vou mostrar apenas duas. Mas você deverá ir clicando nestes botões para conhecê-las, e para ver as que mais te agradam, e principalmente, as que mais atendem às suas necessidades. Também gostaria de informar que estamos sempre trabalhando para melhorar o nosso sistema, e portanto, sempre que você for notificado sobre alguma atualização disponível, procure instalar, pois possivelmente estaremos também adicionando novos modelos de etiquetas a cada nova atualização. Vamos começar. As etiquetas geradas por estes botões são bastante comuns. O que muda praticamente é a altura de cada etiqueta, mais alguns pequenos detalhes. Vou clicar neste primeiro botão. Vamos visualizar rapidinho antes de alterar as cores. Veja, neste tamanho, cabem até 20 etiquetas por folha. Se preferir etiquetas com uma altura maior, é só clicar em outros botões. OK, vamos fazer algumas alterações nas cores. É bem simples. Lembrando que assim como eu orientei sobre os alinhamentos das etiquetas de códigos de barras, também clicando nesse botão, será possível fazer todas as configurações necessárias para que as etiquetas sejam impressas corretamente. Veja bem, cada parte dos dados da etiquetas nós chamamos de elementos. Portanto, o título é um elemento, o preço é outro, e por aí vai. Não especificamos o nome de cada elemento, pois em algumas etiquetas tem mais informações, e outras menos. Mas você verá que é simples de identificar. Acompanhe. Vou escolher aqui algumas cores aleatoriamente.
Ok, vamos ver como vai ficar. Veja. Com isso é fácil saber qual é o nome de cada elemento pelas cores. Vou fazer algumas alterações. Eu quero que a palavra código e o número do código fiquem na cor roxa. Portanto, ciente das cores que eles representam, basta vir aqui e fazer as alterações. Agora vou colocar o preço na cor vermelho e o nome do produto na cor azul. Acompanhe. Vejamos como ficou. E assim, você poderá trabalhar tranquilamente. Lembrando que a importância de poder alterar as cores é que caso a sua impressora tenha, por exemplo, acabado a tinta preta, você poderá imprimir as suas etiquetas em outras cores. Ok, não acho que vai ficar legal, mas como é só para exemplificar, vou alterar a cor do código de barras para verde. Veja que ele é o elemento preto, vou alterar. Veja. Ok, é só para exemplificar. E assim, você poderá alterar de acordo com a sua vontade. Vejamos agora somente mais um modelo de etiqueta. Esta aqui. Por favor, acompanhe. Viu que simples? Em relação às cores, saiba que você poderá digitar o código de uma cor qualquer, diretamente nestes campos. Veja aqui uma lista de cores. E você também poderá pesquisar mais na internet. Basta digitar lista de cores decimal ou lista de cores do Axis. Vou mudar a cor do código de barras. Veja. Ok, como pode observar, tudo só depende um pouco de prática e criatividade. Antes de finalizar, deixa eu te dar mais uma dica interessante. Essa poderá ajudar a resolver um problema com a impressão. Vou te mostrar duas visualizações de etiquetas. Sendo que para a primeira, eu vou clicar no botão de 16 etiquetas por folha. E para a segunda, clicarei no botão de 18 etiquetas. Após as visualizações, por favor, conte as quantidades de etiquetas. Você verá que nas duas visualizações, serão mostradas somente 16 etiquetas. Por favor, observe. Logo te mostrarei uma outra forma de resolver essa questão.
Ok. O que ocorre é que, a depender da impressora utilizada, e muitas vezes também pela configuração errada do tamanho da página, poderá ocorrer o corte da impressão, fazendo que algumas etiquetas sejam exibidas na outra página. Portanto, caso você siga todas as orientações já apresentadas acerca das margens, e ainda assim, algumas etiquetas passarem para a próxima página, a solução é bem simples. Na verdade, há duas maneiras de resolver. A primeira, e também mais simples, é só configurar a impressora para imprimir apenas a página 1. E então é só inverter a folha. E pedir para imprimir a página 2. A segunda maneira também é bem simples. No campo que digitamos a quantidade de etiquetas desejadas, basta diminuir a quantidade, por exemplo, 16, e então é só imprimir. Depois é só alterar a quantidade para 2, e então é só inverter a folha antes de pedir a impressão. Com isso não haverá desperdício de etiquetas. Ok, sempre há um jeito de resolver, basta um pouco de paciência e prática. Um aviso rápido, veja bem. No sentido de aperfeiçoar o nosso sistema, estamos sempre implementando novos recursos e também melhorando a usabilidade do mesmo. Portanto, nas próximas atualizações, será possível também imprimir etiquetas com texturas ou outra imagem qualquer selecionada pelos usuários. Portanto, fique sempre atento às novas atualizações. Ok, e como já foi dito, clique nos demais botões para ir conhecendo os demais modelos de etiquetas. Pronto! Nesta videoaula, você aprendeu como configurar as etiquetas de preços e códigos de barras para impressão. Aprendeu ainda como personalizar as etiquetas de preços para torná-las mais bonitas e atraentes. Muito obrigado pela atenção, e por gentileza, se inscreva no canal. E se também gostou das explicações, clique no botão gostei. E desde já, nosso muito obrigado. Até o próximo vídeo. Boa sorte e bons negócios.